Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para discutir calorimetria. Eu sou o professor Guilherme de Física, eu acho que todo mundo está lembrado, né? E o curso de calorimetria, na verdade, ele começa com uma definição extremamente importante, que seria uma definição técnica a respeito do calor, tá? No início do nosso curso, nós falamos que o calor, ele é uma energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos, tá? Entretanto, nós classificamos tecnicamente o calor, não que visualmente você possa diferenciar o calor sensível do calor latente, tá? Entretanto, nós fazemos uma classificação, né, essa separação de sensível e latente, de acordo com o que o calor provoca nos objetos, tá? Então, quando nós chamamos de calor sensível, a ideia dessa divisão, então esse tipo de calor, é aquele que provoca nos corpos uma variação de temperatura. Tá joia? Muito bem. Então, muitas vezes, na cabeça do estudante, sempre que um objeto recebe ou perde calor, ele vai sofrer uma variação de temperatura. Isso não é verdade, tá? Porque você tem também a quantidade de calor latente, e nós sabemos que a quantidade de calor latente é a energia que os corpos trocam quando eles estão mudando de estado. E na mudança de estado, você não tem variação de temperatura se a substância for pura, né? E mesmo assim, o corpo continua trocando calor, tá? Então, o calor latente é aquela energia responsável pelas mudanças de estado dos corpos. Tá joia? Muito bem. Então, o nosso curso de calorimetria, ele consiste em estudar matematicamente essas duas quantidades. A quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Tá joia? Muito bem. Então nós vamos começar discutindo essa aqui, ó, quantidade de calor sensível, tá? Então qualquer coisa, se você tiver atrasado nas anotações aí, vai tirando um print da tela, porque o espaço aqui é pequeno, então eu vou precisar apagar com frequência as anotações, tá? Vamos lá. Então nós vamos começar a parte matemática desse estudo, que é o cálculo da quantidade de calor sensível. Então isso é muito importante para você não esquecer que calor sensível e quantidade de calor sensível são duas coisas diferentes, tá? Então, por isso que o título é quantidade de calor sensível. Bom, como eu já falei para vocês lá atrás, essa energia vai ser a energia responsável pelas variações de temperatura, tá? E a primeira coisa importante do estudante perceber é que a quantidade de calor sensível, ela vai ser representada pela letra Q maiúscula. E é uma confusão muito grande que às vezes os estudantes costumam fazer, porque pelo que eu estou me lembrando aqui, 3 coisas em física são representadas pela letra Q maiúsculo. Quantidade de carga, quantidade de movimento e essa que é a quantidade de calor. Cuidado que são coisas totalmente diferentes, tá? Então, como nós já falamos, a quantidade de calor sensível é a energia que provoca as variações de temperatura. Então, o nosso ponto de partida é imaginar, por exemplo, um recipiente. E aí, nesse recipiente, nós vamos colocar um líquido qualquer. Esse líquido qualquer pode ser água ou pode ser outro líquido qualquer, tanto faz, tá? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade de água, ou seja, uma determinada massa, que eu estou chamando de M, tá? Então eu tenho uma massa M de água e eu vou aquecer essa massa M de uma temperatura inicial T0 para uma temperatura final T. Vamos supor que essa temperatura final T seja maior que T0, tá? Ou seja, você provocou aqui uma variação de temperatura ΔT, tá bom? E aí a pergunta é a seguinte, é lógico que para fazer isso eu preciso fornecer uma certa quantidade de calor aqui, né?
E a pergunta é, essa quantidade de calor, ela depende de que maneira dessas grandezas que eu apresentei? Da massa e da variação de temperatura, tá? Bom, então um conceito bem simples da gente utilizar aqui seria o das relações proporcionais, né? Se você pensar que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa, não é isso? Porque quanto mais massa, mais energia para gerar variação de temperatura, tá? Então, a massa e a quantidade de calor elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu poderia escrevê-las na forma de uma razão, tá certo? Na forma de uma razão constante. A mesma coisa a gente faz com a variação de temperatura. Se você tiver uma massa fixa e provocar nessa massa uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, você vai gastar uma certa quantidade de calor. Agora, se eu quiser uma variação de temperatura de 200 graus Celsius, a quantidade de calor que eu vou precisar é muito maior, né? Então, também, a quantidade de calor e a variação de temperatura são grandezas diretamente proporcionais, tá? E eu poderia escrevê-las dessa maneira. Entretanto, nós não queremos essa análise aqui separadamente, eu quero essa análise junto. Então eu poderia escrever que a quantidade de calor dividida sobre a massa e a variação da temperatura são iguais a uma constante. Então eu pego essa massa e essa variação de temperatura e jogo para o outro lado. Por isso que a expressão da quantidade de calor, ela é a massa vezes uma constante, que ao invés de chamar de K, nós estamos chamando de C minúsculo, vezes a variação da temperatura. Tá joia? Então é assim que nós usamos a expressão da quantidade de calor sensível, tá? Massa, constante, variação da temperatura. É interessante observar que aqui nós temos dois grupos de unidades de medida que diversas vezes os exercícios recorrem a eles. Existem outras unidades que podem ser utilizadas também, mas as que mais nós usamos são essas duas que eu vou listar para vocês aqui. Começando em verde, unidades práticas, unidades que geralmente os exercícios costumam colocar, tá? A massa medida em gramas, a variação da temperatura em graus Celsius, a quantidade de calor é medida em caloria, tá? E aí o Czinho, como ele é uma constante, ele é o resumo das unidades de medida que você tem aqui. Então esse Czinho, ele seria medido em caloria por grama grau Celsius. Tá joia? Então, historicamente, sempre foram essas as unidades de medida que a gente usava para a quantidade de calor sensível, tá? Entretanto, com o passar do tempo, surgiu-se a necessidade de você migrar para o sistema internacional. Nem todos os vestibulares e nem todos os exercícios fazem isso, mas algumas questões já estão se atualizando. Sistema internacional, a gente trabalha com a massa em quilograma, a energia é medida em joule, a variação da temperatura, o correto é que ela fosse medida em Kelvin. Entretanto, variações de Celsius e Kelvin são iguais. Então, tanto faz você colocar uma ou colocar outra, tá? Então, aqui eu poderia colocar graus Celsius, e aí a constante sendo, então, o resumo das unidades. Então, ela fica sendo medida em joule por quilograma graus Celsius. Tá joia? Mudar as unidades de uma constante é uma coisa que dificilmente a gente faz, tá? Tem um ou outro exercício que aparece a necessidade de você mexer na constante. Mas, no geral, galera, a gente é que se adapta. Então, a constante, dependendo da forma como ela é apresentada, você vai mexer nas outras grandezas para se adequar à unidade da constante e aí você toca o exercício, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa constante, né? Esse Czinho que apareceu aí, inicialmente a gente estava chamando ele de K, aí nós trocamos agora e estamos chamando ele de Czinho, tá? Então eu vou colocar o nome dele e vou tentar descrever um pouquinho da sua importância e do seu significado, tá bom? Então esse Czinho, a gente chama ele de calor específico sensível. Calor específico sensível. Muitas vezes
o pessoal só fala calor sensível, tá? Ou calor específico, tanto faz, tá? A pergunta é, calor específico sensível, o que ele faz? Qual que é o papel dele para você que está prestando vestibular? Qual que é o significado dele, né? A pergunta, o que ele mostra, o que eu tiro de importante desse cara? Então é o seguinte, o Czinho, ele tem um significado extremamente importante, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui de uma forma um pouco prática para você poder fazer na sua cabeça uma compilação disso. Ou seja, a hora que você bate o olho no valor do Czinho, você já sabe representando o que ele faz, né? O que ele representa dentro daquela situação, tá? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu abrir um espação aqui. Deixei a fórmula para o pessoal poder anotar. Então agora o calor específico. É o seguinte, se esse calor específico ele é medido em caloria por grama grau Celsius, ele está mostrando para você quanto de energia que um corpo precisa para aumentar um grau Celsius. Então, a definição técnica do calor específico seria a seguinte, energia necessária para quê? Agora, aqui entra uma definição importante, porque muitas vezes o aluno ele não consegue enxergar o que aquele grama, o que aquele quilograma está fazendo lá. Então, ele representa a energia necessária para que cada unidade de massa daquele material sofra uma variação de 1 grau Celsius. Beleza? Então, essa é a definição do calor específico. Energia, o quanto de energia você precisa dar para cada unidade de massa, para cada grama ou para cada quilograma, para que você tenha, então, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, tá? Eu vou exemplificar isso de uma maneira prática e depois a gente vai colocar uma definição um pouco mais simples, porque essa é uma definição técnica. Então é o seguinte, exemplo. Vamos supor uma situação em que você tenha dois recipientes bem pequenininhos, tá? Mas bem pequenininhos mesmo. E que o seu sisteminha, ele seja um sistema bem sensível. Ou seja, você consiga medir pequenas quantidades de massa, pequenas variações de temperatura, um sistema bem sensível, tá? No primeiro recipiente, nós vamos colocar aqui uma quantidade bem pequenininha de água, tá? Então eu tenho aqui 1 grama de água. E essa água, ela se encontra na temperatura de 14 graus Celsius. A definição correta é feita em cima de 14,5, mas a gente vai fazer 14. Então 14 graus Celsius, tá? Eu quero fazer essa água chegar em 15 graus Celsius. Aqui embaixo eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Só que ao invés de colocar 1 grama de água, eu vou colocar aqui embaixo 1 grama de areia. E essa areia também está na temperatura de 14 graus Celsius. E eu também quero levar essa areia para 15 graus Celsius. Tá certo? Muito bem. Vamos ver se essas colocações que nós estamos fazendo aqui, elas estão atendendo a definição que a gente está colocando ali em cima. Olha só, o calor específico não é a energia que você precisa para que cada unidade de massa. Opa, aqui eu tenho uma unidade de massa. Então eu tenho 1 grama de água e ao mesmo tempo tenho 1 grama de areia. Tá. Então essa unidade, essa única unidade de massa que eu tenho, se eu conseguir registrar o quanto de energia a areia vai precisar para passar para 15 graus Celsius, sofrendo uma variação de 1 grau Celsius, e o quanto que a água precisa para passar para 15 graus Celsius, também sofrendo uma variação de 1 grau Celsius,
essa quantidade de energia que eu vou registrar para cada um dos corpos significa o seu calor específico. No caso da água, você precisa, para subir para 15 graus Celsius, você precisa de 1 caloria. E na areia, para subir para 15 graus Celsius, você precisa de apenas 0,2 calorias. Percebeu que é uma energia 5 vezes menor? Né? Muito bem. Então, dessa maneira, é por isso que quando você vê tabelados os calores específicos, o da água, ele é 1 caloria para que cada grama varie 1 grau Celsius. E no caso da areia, o Czinho vai ser 0,2 calorias para que cada grama varie 1 grau Celsius. Entendeu a definição? Aí você me fala, professor, mas e aquela análise mais simples, né, que a gente poderia fazer a respeito do calor específico, tá? Bom, essa análise mais simples seria uma definição informal, tá? Essa definição informal, para poder facilitar o entendimento disso, muitas vezes o pessoal escreve que o calor específico é como se ele fosse uma resistência em variar a temperatura. Essa resistência que os corpos apresentam em variar a sua temperatura, no caso da água, vamos usar essa ideia, a resistência da água é maior, ou seja, o calor específico da água é maior, não é isso? Então significa que a água necessita de mais energia para sofrer a mesma variação de temperatura que a areia, por exemplo. E eu sempre costumo comparar a água com a areia, porque são dois corpos que se encontram juntos quando você está na praia. E você percebe isso de maneira bem sensível. Logo quando chegamos à praia, você percebe a areia já muito quente e a água do mar ainda fria, né? Mas por que isso acontece? Por conta do calor específico. Os dois corpos receberam do Sol a mesma quantidade de energia. Porém, a areia, com aquela quantidade de energia, ela consegue sofrer uma grande variação de temperatura. Enquanto que a água, com a mesma quantidade de energia que a areia ganhou, ela não apresenta uma variação de temperatura tão elevada. Tá? Então é por isso que muitas pessoas usam de maneira informal a definição do calor específico como sendo uma resistência em variar a temperatura, tá? Então o melhor exemplo que a gente pode deixar aqui a respeito disso é quando você fala na questão da praia, areia e água do mar. Tá bom? Agora, isso vale, turma, não só para o aquecimento, isso vale para o resfriamento também, né? No final da tarde, a gente nota que rapidamente a areia consegue baixar a sua temperatura. Mas não rapidamente, mas é por conta da perda de calor, né? Então, se os dois corpos perderem a mesma quantidade de calor, aquela perda faz com que a areia reduza mais a sua temperatura do que a água. Então, por isso que logo que o sol se põe, você percebe que a areia em pouco tempo fica fria. A água do mar ainda permanece morna, né? Então, esse conceito vale tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento, tá bom? Entretanto, existe não um problema, né? Mas um travamento matemático quando você fala sobre o calor específico. Veja, o calor específico ele é sempre definido para uma única unidade de massa, tá certo? Então, muitas vezes a ciência precisa de uma determinação de um corpo que não tem apenas 1 grama. Imagine que você pegue num recipiente, você colocou 20 quilos de areia. E aí você pergunta, quanto que eu preciso dar de energia para esses 20 quilos de areia para ele subir 1 grau Celsius? Não é o calor específico da areia isso, né? Então aí é que surgiu a necessidade da introdução de mais uma grandeza física que eu vou discutir com vocês aqui, tá bom? Então vai tirando um print aí, eu vou apagar aqui, até vou sair um pouquinho, se alguém precisar tirar algum print aí,
Daqui a pouco a gente vai começar outra discussão, então eu vou precisar de um espaço aqui, beleza? Vamos lá. Então, moçada, ainda pensando em quantidade de energia para variação de 1 grau Celsius. Só que agora uma grandeza que não está mais presa na questão da massa, tá certo? Essa é uma grandeza que não está mais presa na questão da massa ser necessariamente uma única unidade, tá? Então essa grandeza que eu apresento para vocês, ela é chamada capacidade térmica. Meus amigos, a capacidade térmica ela é utilizada com a letra C maiúsculo, tá? Só que essa letra C maiúscula aí, eu vou colocar sempre, vou procurar colocar um cortinho dentro do C para diferenciar ele do calor específico, senão a gente fica em dúvida, né? Então vou sempre acrescentar um cortinho aqui, ó, dentro do C, para diferenciar ele do calor específico, para a gente poder saber de quando nós estamos falando de cada uma das grandezas, tá? Muito bem. Então é o seguinte, definição, o que é a capacidade térmica? Nós entendemos essa grandeza como sendo de uma semelhança muito grande com o calor específico. Entretanto, a diferença é a questão da massa. O calor específico é sempre definido para 1 grama de material, enquanto que a capacidade térmica é definida para uma quantidade qualquer, tá? Então, capacidade térmica, nós vamos entender como sendo a energia necessária para quê? Agora, eu vou até trocar a cor aqui na escrita para a gente poder entender isso. Energia necessária para quê? Um corpo. E eu gostaria que vocês entendessem que quando nós falamos um corpo, eu não estou mais restringindo a massa a uma única grama, um único grama, desculpe, ou a um único quilograma. Quando você fala um corpo, pode ser um objeto qualquer. Você pode pegar sei lá, um bloco de pedra lá, né, um bloco, né, eu vou fazer uma construção, tem um pedaço aqui, eu preciso saber a resistência térmica desse material. Você faz um teste, né? Agora, quanto de massa tem esse material? Não sei. Então a capacidade térmica ela é definida para corpos de maneira geral, sem a necessidade de que esses corpos tenham apenas 1 grama de massa ou apenas 1 quilograma, tá? Então, energia necessária para que um corpo, de forma geral, varie 1 grau Celsius a sua temperatura, tá? Agora, a capacidade térmica, se você pegar esse texto e transformar em matemática, a fórmula, digamos assim, da capacidade térmica, ela é bem visível, né? O que é capacidade térmica? Nós podemos entender como sendo a quantidade de calor pela variação de temperatura que esse corpo apresenta. Não é isso? Então, eu fiz um teste. Vamos pegar um exemplo aqui, só para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Eu vou pegar esse bloco de pedra que eu falei para vocês e eu vou dar uma energia para ele de 5.000 calorias. Então, vamos lá. Ó. Eu dei 5.000 calorias e esse corpo apresentou uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Olha lá. Ó. Um exemplo bem simples, né? Então significa que a capacidade térmica desse corpo, se ele precisou de 5.000 calorias para uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, então significa que eu preciso dar para esse corpo 500 calorias para cada grau Celsius de variação de temperatura que ele vai sofrer. Não é isso? Então, essas 500 calorias por grau Celsius é que é a capacidade térmica deste corpo. Mesmo que eu pegue um segundo corpo feito do mesmo material, ele pode ter uma capacidade térmica diferente. Por quê? Por conta da massa. Se a massa for diferente, a capacidade térmica vai ser diferente, né? Então, essa primeira expressão que está aqui, ó, ela é como se fosse uma fórmula geral de capacidade térmica, tá? Uma fórmula geral
onde eu faço uma média aí da quantidade de calor em caloria, variação de temperatura graus Celsius, e aí a capacidade térmica sai em caloria por graus Celsius, como nós vimos no exemplo que eu pus aqui do lado, né? Entretanto, como eu acabei agora há pouco de apresentar para vocês o cálculo da quantidade de calor sensível, você pode substituir a quantidade de calor sensível aqui e você chega numa segunda expressão de capacidade térmica. E essa segunda expressão ela é até mais intuitiva do que essa primeira. Porque se você pensar logicamente, você consegue deduzir sozinho essa segunda expressão, tá? Eu vou fazer isso, depois eu ajudo vocês a entender essa questão. Então seria o seguinte, vamos lá. Vou apagar o exemplo aqui. Imagine o que você consegue chegar se você trocar essa quantidade de calor pela fórmula que nós estudamos agora há pouco, né? Então eu vou fazer isso aqui, tá? Então a minha capacidade térmica, ela vai ser massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pela variação de temperatura. Bom, obviamente que o ΔT ele desaparece aqui, e aí a capacidade térmica do corpo fica sendo a massa vezes o calor específico, tá? Essa é uma segunda expressão, igualmente válida do que a primeira, tá? E aí a pergunta é, por que eu disse que essa segunda expressão ela é até mais intuitiva do que a primeira, né? Turma, porque se você parar para pensar, a capacidade térmica ela é definida para um objeto grande, para um corpo. Então imagine, por exemplo, que se cada grão de areia, vamos supor que cada grãozinho tenha 1 grama de massa, tá? Então eu peguei um grãozinho de areia, ele tem 1 grama. Aquele grãozinho ele precisa de 0,2, né? 0,2 caloria para subir 1 grau Celsius. Mas se eu pegar 2 grãos de areia, quanto que eu vou precisar não só para 1 grão, mas para os dois, de maneira geral? Quanto que eu tenho que dar de energia para esse corpo formado por 2 grãos para ele poder subir 1 grau Celsius a sua temperatura? 0,2 para o primeiro, 0,2 para o segundo, então eu vou precisar de 0,4 calorias. Então, aquele corpo ele vai ter uma capacidade térmica que é de 0,4 calorias para cada grau Celsius. Então, ou seja, isso de forma geral, para qualquer objeto, é só você pegar aquilo que é definido para cada grama e multiplicar pela quantidade que você tem, aí sai a energia daquele corpo de maneira geral. Por isso que eu acho que essa definição ela é bastante intuitiva, tá? Muito bem. Então aqui com relação às unidades de medida, você encontra, se você trabalhar nesse sistema mais prático, as mesmas unidades, né? Então eu tenho esse cara aqui medido em caloria por grama, grau Celsius. Tenho a massa medida em gramas, aí a massa, o grama, na verdade, ele desaparece, né? Ó, corta o grama, e aí o Czão, ele fica sendo calorias por grau Celsius. Beleza? Tudo bem? Então é assim que funciona, as unidades são as mesmas, as fórmulas são as mesmas, você pode usar as duas expressões de capacidade térmica, aquela que você achar melhor dentro do exercício que você está trabalhando, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão para mostrar como é que a capacidade térmica pode ser utilizada de maneira prática, numa questão, né, num exercício de vestibular que vocês vão pegar aí, tá bom? Antes de fazer essa análise, eu quero discutir aqui um último tópico que é extremamente importante quando você vai pegar exercícios de calorimetria de forma geral, tá? Então eu vou abrir um espaço aqui para a gente discutir, para a aula não ficar muito longa, eu vou discutir esse último tópico e depois a gente pode fazer algumas questões num outro vídeo aí em que a gente tiver junto. Então, último tópico dessa parte inicial de calorimetria, nós vamos falar um pouquinho a respeito de potência térmica. Muito bem. Meus amigos, potência térmica, eu costumo sempre falar isso nas aulas, eu gosto que os alunos tenham muito claro isso em mente, que não existe potência térmica, potência mecânica, potência elétrica, existe potência. Nós damos sobrenome para potência justamente porque nós estamos direcionando uma análise para a área térmica, para a área mecânica, né? Mas de maneira geral,
Se você, aluno, entender que potência é o quanto uma máquina, o quanto um sistema térmico, o quanto um resistor elétrico consegue trocar de energia, transferir de energia por segundo para um outro corpo, pronto, você entendeu o conceito de potência, tá? Então a potência nada mais é do que a taxa de geração entre aspas, porque nós sabemos que ninguém no mundo gera energia, né? A energia ela só se transforma, mas isso aqui é um termo genérico, tá? Então, taxa de geração ou consumo de energia. E quando nós falamos dessa forma, eu gostaria que ficasse já embutido na tua cabeça que o termo taxa, na verdade, ele já está se referindo à questão de alguma coisa que acontece por tempo, né? Então, taxa de juro, 1,2% ao mês. Então já é alguma coisa por tempo. Então, se você pegar essa definição de potência e traduzir ela para a linguagem matemática, então a coisa fica assim, ó. Vamos lá. Potência, ela vai ser energia dividida por tempo. Vocês sabem que em física nós temos representações específicas para as coisas, tá? Energia, geralmente os estudantes colocam um E, ou eu coloco um delta E na energia, porque é uma energia em trânsito, não é uma energia parada, né? Mas como aqui nós estamos se referindo exatamente a uma energia térmica, essa energia térmica a gente chama de calor. Então, a fórmula de potência térmica ela pode ser reescrita em função daquilo que a gente está estudando. Então, eu posso escrever potência como sendo a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Tá certo? E essa expressão que está aqui, ela é exatamente a mesma que está escrita aqui atrás, só que com outras letras de maneira mais específica dentro daquilo que a gente costuma estudar, né? Muito bem. Então é o seguinte, unidades de medida. Aqui nós temos um pequeno problema que acontece bastante na hora de fazer exercício, que é o seguinte. A potência, geralmente, ela é utilizada no sistema internacional. E sistema internacional, eu tenho quantidade de calor medida em joules, eu tenho o tempo medido em segundos, e a potência, joule por segundo, ela é uma homenagem a James Watt. Tá certo? Então, por isso que a potência é W maiúsculo medida em watts. Tá certo? Muito bem. O pessoal costuma falar watts no Brasil, né? Mas o termo correto é o watts, tá? Então é o seguinte, como é que a gente trabalha com isso? Geralmente, nós utilizamos a quantidade de calor medida em calorias, né? E a caloria, onde é que ela vai trombar aqui nessa definição de potência? A caloria, ela não bate com isso aqui, ó, tá? Porque a quantidade de calor aqui, ela tá em joule e a que você mediu tá em caloria. As provas de vestibular fazem essa correção de maneira bem tranquila, tá? Nós temos uma caloria sendo aproximadamente 4 joules. Qual é o valor correto? 4,186, né? Mas nenhum vestibular quase trabalha com isso. Às vezes aparece um outro exercício, por exemplo, eu me lembro de uma questão da Unesp, em que ele coloca uma caloria como sendo 4,2 joules. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, no geral, FUVEST, Unicamp, quase todas as provas do vestibular usam essa aproximação. Aqui embaixo, ó, uma caloria sendo aproximadamente 4 joules. Meu amigo, com esta relação matemática, você consegue transitar entre os exercícios. Então você pode pegar uma questão em que você calculou a sua quantidade de calor em caloria, aí você converte isso para joule e joga essa quantidade de calor dentro dessa potência, né? Para determinar, por exemplo, o tempo de aquecimento ou quanto de energia você vai precisar para aquecer um negócio em 20 segundos, alguma coisa do tipo, tá? Então, geralmente, os exercícios brincam dessas duas maneiras, né? Eles te dão uma quantidade de calor que você tem que calcular e depois pergunta quanto tempo você gastaria para fazer isso diante de uma certa potência que lhe é fornecida.
tá? Muito bem, eu vou deixar para resolver esse exemplo presencialmente com vocês. Nós vamos fazer exercícios sobre a parte de capacidade térmica, nós vamos entender de repente o conceito de calor específico, vamos fazer exercício a respeito de potência térmica, tá? Então eu quero que vocês me ajudem nessa parte, perguntando, tirando as dúvidas de vocês, para que a gente possa orientar dentro da possibilidade, aqui ao vivo, nós vamos estar ao vivo resolvendo esses exercícios. Então peço para vocês, participem, perguntem, peguem o material de vocês, olhem o exercício que vocês não entenderam, que aí a gente resolve junto aqui. Essa é só um esqueletão da teoria, né? A gente vai complementando isso com exercícios a respeito desses assuntos que eu falei, tá bom? Agradeço a participação de vocês aí, a paciência em acompanhar aulas online, mas é aquilo que a gente tem que sempre colocar na nossa cabeça. É o que nós temos para o momento? Então vamos para cima. Até porque o que acontece é o seguinte, turma, os vestibulares estão aí, as datas já estão até marcadas, vocês viram que o Enem já se pronunciou, acho que a Unicamp também já marcou, então nós não podemos ficar perdendo tempo, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.